Fala aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula. Hoje nós vamos estar falando sobre a obesidade, beleza? Se você quiser acompanhar pelo livro, é na página 125. Hoje a gente vai estar falando propriamente sobre obesidade. A gente vai deixar para falar sobre a hipertensão num próximo encontro, ok? Numa próxima aula. A obesidade ela é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. E para a gente poder diagnosticar isso, a gente tem várias formas de avaliar. A gente pode avaliar pela avaliação de bioimpedância, que você utiliza uma balança onde ela vai te dar dados da sua composição corporal, como percentual de gordura, como massa magra, quantidade de água no seu corpo, quantidade de massa óssea, entre outros parâmetros que ela vai poder verificar, beleza? E a gente tem a opção mais prática de estar verificando através do IMC, que aí você vai saber se a pessoa está com peso abaixo, com peso normal, com sobrepeso, e aí você vai estar verificando também se ela está com uma obesidade. A obesidade ela existe em 3 níveis. Tem obesidade nível 1, obesidade nível 2 e obesidade nível 3. Então a gente tem esses 3 tipos de obesidade aí, consequentemente a obesidade nível 3 é o caso mais grave, é considerado um caso bem extremo, onde a pessoa às vezes aí, acredite, ela pode estar pesando aí 200, 300 quilos de gordura e com uma grande quantidade de gordura corporal, às vezes mais de 50% dessa composição corporal vai estar sendo constituída de gordura. Então imagine, uma pessoa com 300 quilos, ela vai ter aí por volta, se ela tiver 50%, ela tem 150 quilos só de gordura corporal, só de massa gorda. Então é um caso bem extremo, mas que acontece se a gente, de repente, quem tem Sky em casa, você consegue assistir um programa chamado Pesos Mortais, Quilos Mortais, que você vê esses casos de obesidade extrema que, de certa forma, vão trazer grande consequência, né? A obesidade hoje em dia, ela tem um índice de morbilidade e mortabilidade muito alto. Morbilidade é a questão da pessoa conseguir se movimentar, conseguir estar, né, se fazendo suas atividades diárias normais. E a mortabilidade de morte mesmo. Então, a obesidade ela tem sido considerada uma doença do século no mundo e no Brasil. Existem pessoas obesas e esse número ele tende a crescer, tende a aumentar, porque infelizmente a gente está tendo um hábito muito não saudável, um hábito de não praticar atividade física, de estar se alimentando de coisas que não vão te trazer benefícios, mas a gente vai estar conversando sobre isso mais para frente, ok? Então a obesidade ela integra, né, uma doença crônica, ela faz parte desse grupo e ela é um pouquinho difícil da gente conceituar no aspecto da literatura, né? Porque existem pessoas que pensam de uma forma, existem pessoas que pensam de outra. Mas, de uma forma geral, a obesidade e o sobrepeso, elas são distintas, elas não têm o mesmo significado, beleza? Então, a gente vai passando o slide e aí você consegue perceber aí, através do IMC, quando que a pessoa está abaixo do peso, quando ela está normal, quando ela está com sobrepeso, quando ela está com obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3. Em tese, o sobrepeso ele é considerado como um aumento excessivo do peso corporal total, ou seja, tanto se a pessoa aumentou a quantidade de gordura corporal e quantidade de massa magra, ela teve um sobrepeso, ela realmente aumentou o peso corporal dela de uma forma geral. Agora, quando a gente fala que ela teve um aumento na quantidade de gordura corporal dela, aí já significa que ela
teve uma obesidade. Ela aumentou o nível de obesidade dela. Porque quando a gente trata de obesidade, a gente está tratando estreitamente sobre gordura corporal, beleza? A obesidade ela pode acontecer de vários fatores, ela tem inúmeros motivos, não é só um, tá? A gente vai comentar isso mais na frente, mas ela pode ocorrer às vezes por um distúrbio nutricional que a pessoa ela acaba adquirindo, ela pode acontecer às vezes em relação à questão psicológica, isso influencia muito, mas eu vou deixar isso mais para frente que a gente vai estar falando sobre alguns fatores que ocorrem a obesidade. Mas a obesidade, como eu falei, é uma doença do século, é uma doença que atinge não só aqui no Brasil, mas atinge no mundo todo. Eu vou passar alguns dados para vocês agora, só para vocês terem uma ideia de como está a obesidade no Brasil e no mundo. Em 2015, o Brasil ele já tinha cerca de 18 milhões de pessoas consideradas obesas. Ou seja, imagina, 200 milhões. Seriam aproximadamente aí quase que 10% da população, tá? Somando o total de indivíduos acima do peso, o montante chega hoje a 70 milhões. E dobrou, né? Ele dobrou cerca de 3 décadas. Recentemente, o Ministério da Saúde ele divulgou uma pesquisa que revela que quase metade da população brasileira já está acima do peso. Segundo o estudo, 42,7% da população estava acima do peso no ano de 2006. E em 2001, esse número passou para 48,5%, ou seja, ao invés dele diminuir, ele aumentou. Essa população ela se tornou em mais obesos do que ela era em 2006. Em relação ao mundo, na China é o país mais populoso do mundo. As estimativas revelam que o percentual de obesos já atingiu 15% da população, enquanto que o percentual de subnutridos é de 11%. O agravante é que a metade diminui o percentual de subnutridos e aumenta a de obesos. Ou seja, nos Estados Unidos também as pesquisas mostram que 30% dos americanos são obesos, mas que esse número provavelmente deve ser maior, cerca de 50%. Isso porque os americanos têm critérios avaliativos não muito rígidos, diferente dos critérios que são mais rígidos dos europeus. Na Europa e no Japão, a obesidade atinge 25% da população, ou seja, olha que número alarmante que acontece nos Estados Unidos. Ou seja, lá eles têm uma estimativa de ser 50% da população obesa. E se você observar, a alimentação deles é muito, muito diferente. Então, esse distúrbio nutricional que acontece lá, a gente percebe que influencia diretamente nessa questão da obesidade. Dentre algumas causas que podem acontecer, né? Existem duas aí que são vamos dizer assim, as principais causas de uma pessoa se tornar obesa, que é a inatividade e a questão da alimentação. A inatividade está referente à vida sedentária, né? Se você não é muito ativo, você não queima tantas calorias. Se você não pratica um exercício, se você não treina, se você tem uma vida sedentária, a tendência é você, quando ingere os alimentos eles ficam estocados no seu corpo em forma de energia. E aí, consequentemente, você acaba ganhando peso. E a questão da alimentação, que às vezes a pessoa ela já não tem uma prática de atividade física regular e ela alia isso a uma alimentação errada, a uma alimentação desequilibrada em relação à nutrição. E aí isso contribui para que ela aumente o peso dela. Essa obesidade ela pode ser atribuída à causa médica, né?
Existe acima a síndrome de Prader-Willi e a síndrome de Cush, entre outras doenças, tá? No entanto, como eu falei anteriormente, a inatividade, que é a vida sedentária, e a dieta não saudável, com alimentos que às vezes não te trazem tanto benefício à saúde, eles vão aumentar esse risco para você se tornar uma pessoa obesa. Mas existem outros fatores aí aliados a essa inatividade, aliado a essa questão da sua alimentação, que também vão contribuir de forma negativa para que você se torne uma pessoa com obesidade. São aproximadamente 11. A gente vai citar um por um aí. Bom, a questão da genética, que é o que muitas pessoas às vezes dão desculpa, porque falam, é porque a minha genética ela não favorece, eu já tenho a tendência a ficar acima do peso mesmo e tal, só que ela não muda o estilo de vida dela. Por mais que a genética ela influencia, pessoal, a genética ela não é algo que vai te cravar como você vai ser obeso pelo resto da vida. Existem pessoas que têm a genética que favorece essa questão da obesidade, mas a pessoa ela não é obesa. Ela tem uma genética que favorece, mas ela toma os cuidados com a vida dela, ela tem uma vida ativa, ela tem uma alimentação saudável, e isso consequentemente vai interferir nessa genética dela e não vai favorecer ela ser uma pessoa obesa, ok? Então, a teoria da genética é o seguinte, ó. Os seus genes ele pode afetar a quantidade de gordura corporal que você armazena e onde essa gordura é distribuída. A genética também pode desempenhar um papel na eficiência com que seu corpo converte alimentos em energia e com que seu corpo queima calorias durante o exercício. Ou seja, quando a pessoa ela tem a genética propícia a ela ganhar peso, o que o corpo dela faz? Todo alimento que ela consome, o corpo dela, ela tem uma facilidade de fazer com que aquele corpo ali, aquele alimento se transforme em energia rápido, mas de uma outra forma ele não consegue queimar aquele alimento, aquelas calorias ali de uma forma tão rápida, fazendo com que ela tenha um ganho de peso mais rápido do que o normal, tá? Estilo de vida familiar. A obesidade tende a ocorrer em famílias sem um ou ambos os seus pais são obesos. O risco de ser obeso é aumentado. Isso não é só por causa da genética. Os membros da família tendem a compartilhar hábitos alimentares e de atividades semelhantes. Ou seja, vamos imaginar que você não pratica atividade física. E aí as pessoas da sua família automaticamente tendem a não seguir esse mesmo hábito que você tem. Ok? Então, por exemplo, se você tem o hábito de praticar atividade física, pode ser que a sua família ela vai ter esse mesmo hábito. Agora, se você não tem, pode ser que a sua família também não vá se interessar em ter esse hábito de praticar, de se alimentar direitinho. Então, isso vai colaborar para que você tenha um aumento no seu peso. Em relação à inatividade, já havia explicado. A dieta não saudável também já havia explicado. Inatividade, como eu falei, é a falta de exercício. E a dieta, a questão da alimentação. Questão de problema médico, tá? Como eu falei anteriormente, existem pessoas que têm essa questão da síndrome de Prader-Willi e a síndrome de Cush. Fora isso, às vezes tem um problema do tireoide, que hoje em dia está muito massificado. Às vezes a pessoa tem uma desregulagem na questão da glândula tireoide, que é a questão que é a glândula que faz a questão da regulagem dos seus hormônios, e ela está desregulada e isso vai influenciar na sua obesidade. Questão de medicamentos, existem pessoas que às vezes tomam alguns medicamentos e aí acabam ganhando peso, acabam tendo um aumento desse peso corporal em forma de gordura, né?
tem os beta-bloqueadores, os esteroides, os medicamentos de questão psicológica, medicamentos para diabetes, medicamento anticonvulsivo, antidepressivo, e tudo isso vai colaborar para que você tenha um aumento da sua obesidade. Temos a questão da idade também. A idade, ela, conforme o tempo vai passando, conforme a idade vai avançando, a tendência é que seu corpo ele trabalhe de uma forma mais lenta. Consequentemente, seu metabolismo ele vai desacelerar e você vai ter um acúmulo de gordura maior no seu corpo. Porque o seu metabolismo trabalhando mais lento, ele não vai metabolizar a quantidade de gordura que precisa na velocidade apropriada. E aí vem a questão da alimentação, como eu já havia falado. Se você não consome um alimento tão gorduroso, tão calórico, isso vai ser benéfico para o seu corpo, porque ele não vai precisar ter esse metabolismo tão acelerado para fazer. De contrapartida, mesmo que você tenha uma idade avançada e você tenha um metabolismo acelerado, você vai, se você praticar atividade física, se você tiver uma vida ativa, a tendência é que com o tempo seu metabolismo acelere com a prática de exercício. Temos a questão da gravidez, né? Que é de fato um momento onde a mulher ela tem um aumento do seu peso corporal. Isso aí é bem entendível. A gente entende esse lado porque ela está com uma vida ali dentro, ela está tendo que se alimentar mais. A questão é que ela não pode aumentar tanto o peso, tá? Na gravidez, a gente costuma dizer, né, que a pessoa ela tem que aumentar por volta de 1 quilo ao mês. Se ela passar disso, significa que ela está tendo um aumento de peso acima do normal, acima do indicado. E nós temos outros fatores, outros 3, que é a questão do fumo, que é do cigarro. Quando a pessoa ela tende a parar de fumar, ela tende a ter um ganho de peso muito alto. E como que a gente faz isso? Ela parou de fumar, ela começa a fazer exercício físico para que ela possa balancear o corpo dela e não ter um aumento da quantidade de gordura corporal nela muito grande. Porque algumas pessoas elas vão ganhar o peso e vão se tornar obesas. A longo prazo, no entanto, o fato dela parar de fumar não é um malefício, é um benefício, porque ela vai estar ganhando mais condicionamento físico, o pulmão dela vai ficar melhor e ela vai ter uma respiração melhor, beleza? Problemas para dormir, às vezes dormir suficiente ou dormir demais pode causar alteração nos seus hormônios e aí vão afetar o seu apetite e consequentemente você vai comer mais. Quem nunca ficou aí de madrugada sem sono e você fica comendo a noite toda? Entendeu? Tem que tomar cuidado com essa questão. E o último é a questão das substâncias químicas, tá? Essas substâncias químicas elas vão influenciar diretamente na questão dos seus receptadores, dos seus hormônios. Então vão acabar, de certa forma, facilitando esse aumento de gordura corporal no seu organismo. Bom, a obesidade ela pode ser classificada em 3 formas, tá? Tem a forma homogênea, que é aquela que a gordura está depositada de forma homogênea, tanto em membros superiores quanto em membros inferiores e na região abdominal. Ou seja, você percebe que ela tem um aumento acima do normal da quantidade de massa gorda, de gordura corporal, mas ela tem um aumento ali uniforme. A gente tem a androide, que é a mais perigosa, que o seu corpo fica em formato de uma maçã, ou seja, você tem um aumento na sua barriga, na sua cintura, muito maior do que você tem em outras partes do corpo, e isso atinge muito mais os homens do que as mulheres, porém, as mulheres também podem ser acometidas da obesidade androide. E nós temos uma que é a gineoide,
acabou saindo errado aí no slide, que é uma característica das mulheres, mas também pode ser nos homens, só que o formato de pera, onde a mulher vai ter um acúmulo maior na região inferior do corpo, que é o quadril, que são as pernas, e vai estar tendo um risco ali, né? Não cardiovascular, mas em relação a joelho, a tornozelo, você pode ter um problema aí ósseo, um problema de artrose e de varizes, ok? Então, o próximo slide aí tem o formato aí. O Android, que é o formato de maçã, e o ginoide, que é o formato de pera. Observem só, na região abdominal, na questão do Android, que é a maçã, a quantidade de gordura é bem maior do que na da pera. E vice-versa, da pera tem maior quantidade no quadril do que da maçã. Beleza? Bom, passando os slides, a gente tem os exercícios aí. Vocês vão responder essas 5 questões aí. Pode ser no caderno, pode ser pelo digitado. E você vai me enviar isso por e-mail que está embaixo nesse quadradinho amarelo. Nesse retângulo, desculpa. A primeira questão: como se determina que a pessoa tem sobrepeso ou obesidade? Eu já expliquei isso lá no início. Número 2, a obesidade ela aumenta o risco de outras doenças? E aí você vai dizer qual doença, tá? Na número 3, como combater o sobrepeso e a obesidade? Você vai escrever aí como vai ser combatido. Número 4, as crianças são um grupo de risco para o sobrepeso e para a obesidade? Você vai responder se sim ou não e o porquê que é, tá? Não basta só botar sim ou não. E quais os problemas físicos mais comuns associados pela obesidade, tá? Olha só, na quinta, pode ter pessoas que vão confundir problemas de saúde com problemas físicos. Físico é tudo que acomete o seu físico de uma forma que vai te impossibilitar, por exemplo, uma pessoa que joga bola não vai conseguir jogar, a pessoa que ela pratica caminhada, ela vai ter uma restrição e assim por diante. Beleza? Então, qualquer dúvida, entre em contato. É só isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Tenham uma ótima semana. Fiquem todos com Deus.